Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar do novo lançamento da TLHP Editora, um dos maiores lançamentos da minha vida, por incrível que pareça, que é a segunda edição do The Monsters Go. Esse jogo que surgiu como uma cópia, um cos pobre de Pokémon Go com um pouquinho de Digimon e acabou virando uma coisa totalmente diferente que desbloqueou muita coisa na minha mente, da forma de encarar algumas coisas, e é um jogo que tem uma importância enorme na minha vida. Então, mesmo se você não conhece o jogo, não gosta do jogo, não se interessa pelo jogo, fica aí porque esse jogo vai explicar muita coisa sobre a personalidade do canal, da minha vida, das coisas das opiniões que circulam aqui nesse espaço. Então acho que pode ser interessante porque esse jogo ele tem um trajeto muito curioso, né? Então, primeiro, a segunda edição, ela tem essa capa aqui que é do Wanderson Borges. Aí tá assim, mas por que tem esse visual meio infantil, né? Infantilizado ou infantil? É porque realmente o The Monsters Go, ele pode caminhar para vários lados, mas ele tem essa pegada de ser muito lúdico. Então ele é um excelente jogo, mesmo 86 páginas, mas de regra mesmo é pouca, tá? Ele é um jogo muito bacana para jogar com crianças, aí você bota aí a partir de 6, 7 anos, pré-adolescentes, se bem que eu fiz esse jogo para jogar com adolescentes mesmo e eles adoraram. Esse jogo surgiu numa escola em que eu dava aula. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, esse jogo eu criei em 2016, quando foi lançado o Pokémon Go. Que você baixava o aplicativo, aí você ligava a localização, você ia pelo GPS caçando os Pokémons. E eu, na época, estava trabalhando numa escola que pagava muito mal em outra cidade. Eu gastava mais da metade do meu salário só no transporte. Era uma situação muito precária, mas eu queria jogar Pokémon Go, que eu gosto bastante desse tipo de proposta. Eu gosto muito de Pokémon. E só que o meu celular era, né, fraquíssimo e eu não tinha nenhuma possibilidade de sequer pensar em comprar um novo. Então não dava nem para instalar nada, ele não tinha, pra você ter uma ideia, ele só ligava e recebia a ligação. E eu falei, cara, eu vou desenvolver um Pokémon Go de analógico, que eu vou usar dado e tabelas, mas eu vou pela cidade. Então, os meus alunos ficaram malucos com o Pokémon Go, eles ficavam jogando pela escola, era uma escola bem grande lá de Piracicaba. E eu fui conversando com eles, de vez em quando acompanhava eles aí nessa coisa de pegar, eu fui pegando as mecânicas, eu falei, pronto, eu tenho uma ideia de como fazer isso com lápis, papel e dados. E aí surgiu, e no começo ele era o Pokémon Go de pobre, que a gente chamava, né? Que era. A gente chamava Pauper, né? Tinha uns jogadores de Magic lá, a gente chamou de Pauper Pokémon Go. E. Só que aí ficou tão interessante, eu jogava com os alunos, a gente saía pelo bairro tal, era muito legal. E só que eu senti vontade de criar uma história própria. Né? E aí surgiu o que viria a ser o The Monsters Go. A primeira edição, gente, ela foi só um documento no Word. Foi uma época que eu não sabia diagramar nem no Word, por exemplo. E foi muito curioso porque eu lancei esse documento que tinha 13 páginas, todo no Word, cheio de ilustrações de Pokémon que eu com certeza não tinha autorização para usar. E mesmo assim se formou uma pequena comunidade ao redor do jogo. A gente montou uma comunidade no Facebook que está com 133 membros. E é uma comunidade que tem um pessoal que participa bem ativamente. Né? E aí foi surgindo expansões. Eu escrevi algumas, porque agora não era só pegar os monstrinhos. Já vou falar do lore, né? Porque agora esse jogo ele faz parte oficialmente do TLHP Verso, ou do Tarcísio Verso, como algumas pessoas chamam. Então ele tem esse lado lúdico, mas ele também pode ter um lado muito sério. E esse jogo eu despejei um pouquinho da minha paixão por física quântica. Eu adoro física quântica, pelo menos a teoria, e não necessariamente a teoria científica, mas essas extrapolações literárias que acontecem baseados mais ou menos na física quântica de realidades paralelas, multiverso, viagem no tempo. E eu despejei bastante coisa nessa nova edição. Né? E aí outras pessoas fizeram algumas regras. Aí apareceu a Fernanda, que acabou se tornando administradora lá comigo. E a Fernanda, ela
ela fez muita coisa pelo jogo, ela fez ilustrações, algumas que estão aí no livro, ela administrou. Teve uma época que eu quis, tava bem uma fase meio down da minha vida, tal, né, no começo da pandemia, que eu quis acabar com a comunidade, né, falei, não estou muito empolgado. Aí a Fernanda ficou um tempo lá fazendo meio de campo, ela que fez vários eventos, uma época que eu fiquei meio afastado, e aí eu voltei e aí foi vindo aquilo de novo. E essa segunda edição, ela tem várias diferenças e aprimoramentos em relação à primeira. Primeiro, enquanto que a primeira, as regras básicas eram 13 páginas, que depois eu coloquei algumas expansões e foram para 23, essa segunda edição, as regras básicas são 86 páginas. Em vez de ser só um documento no Word, né, agora tem uma diagramação. Eu fiquei muito feliz dessa diagramação. Eu acho que é o trabalho de diagramação que eu mais gostei de fazer, porque eu realmente consegui deixar o material do jeito que eu tinha visualizado na minha mente, sabe? Bem colorido, mas ao mesmo tempo fácil de um leitor de PDF ler, por exemplo. Então tá aqui. Ele vai ter, já antes que alguém pergunte, ele vai ter versão impressa sim. E ele vai ter a versão impressa, é a versão colorida e a versão com o miolo em preto e branco para ficar mais barato, né? A versão colorida, logicamente, ela vai ficar mais cara. E aí quem quiser a versão com a capa colorida mais em preto e branco, também pode comprar. E para imprimir também vai ter uma versão com todos os fundos das páginas branco também, tá? Tô preparando ela já para lançar. O lore agora, o lore ele continua o mesmo, só que eu coloquei muito mais coisas dessa minha paixão por física quântica. Né? O que são os T-Monsters? Quando aconteceu o efeito violeta, para quem não conhece, o efeito violeta ele é o evento que ele perpassa todos os jogos que eu crio. Todos os jogos que eu crio, eles são moldados de alguma forma ao redor do efeito violeta. O que é o efeito violeta? No meu jogo Cyber Cidades em Synthwave, no ano de 2047, a Synthwave, que é uma mega corporação, ela fez um experimento em San Diego que deu errado. E ninguém sabe qual que era o experimento, o que eles estavam tentando fazer, só que isso gerou um clarão violeta que se espalhou não pelo globo inteiro, se espalhou pelo universo inteiro e vários eventos aconteceram e cada jogo foi afetado de uma forma. No The Monsters Go, o que aconteceu? Esse clarão violeta, ele se espalhou pelo tempo também. Então ele teve seu efeito lá no mundo do Jornada Espacial, que é no futuro, no mundo de Dominion, que é o mundo medieval, e no nosso mundo. Esse efeito violeta, quando ele atingiu nossa linha temporal, ele abriu um portal entre o mundo quântico e o nosso mundo. E aí os T-Monsters, que são seres quânticos, passaram sem querer para o nosso mundo. Foi um portal que se abriu. A humanidade ficou muito assustada, mas logo perceberam que essas criaturas elas eram muito inteligentes, muito calmas, meigas e tudo mais. Mas surgiu uma organização científica chamada a Irmandade, que eles são tipo agentes secretos que querem coletar o maior número de T-Monsters para fazer experimentos nefastos. E, paralelo a isso, alguns humanos descobriram que tinham uma afinidade grande com essas criaturas quânticas e montaram uma rede global de protetores. Então, no jogo, você interpreta um protetor. A sua missão é sair pela cidade coletando T-Monsters antes que a Irmandade os pegue. Basicamente, essa é a proposta, porque ele tem duas modalidades. A modalidade de LARP é essa daqui. Né? Só que o que acontece? Eu também queria que fosse um RPG de mesa tradicional, solo, né? Se é que dá para chamar o solo de tradicional. Então ele tem regras todas para você fazer aventuras na sua mesa. E uma coisa que não tinha na primeira edição, que tem bastante agora, que é informações sobre o mundo quântico. O mundo quântico ele é uma realidade paralela, uma dimensão alternativa que tem um funcionamento totalmente diferente, e o protetor, em certas condições, ele pode cair no mundo quântico.
E quando ele cai no mundo quântico, ele assume uma forma quântica, que é muito parecido com a forma de um Temon. Só que ele tem que sair de lá o quanto antes, porque o mundo quântico ele não é muito amigável para quem vem de fora. Então, no RPG de mesa, você pode fazer missões aqui na nossa realidade, mas alguns resultados de dados, sem querer, vão abrir portais para o mundo quântico. E aí tem como rolar aventuras dentro do mundo quântico. Basicamente é isso. E o que é mais interessante é que você pode fazer a ponte. Você pode pegar T-Monsters, elementos que apareceram na versão LARP, você indo pela cidade, e usar esses elementos no RPG de mesa. E você também pode pegar os elementos que você está desenvolvendo no RPG de mesa no LARP. Então é um jogo muito interativo. E essas são só as regras básicas, né? Ele é um jogo que, na versão LARP, ele não tem confronto violento. Por exemplo, na hora de evoluir os Temons, como eles são seres quânticos, eles estão descobrindo a fisicalidade, não sei se daria, o mundo material pela primeira vez, eles se apaixonaram por atividades físicas. Então eles evoluem praticando atividades físicas, né? Porque eles estão interagindo com o mundo físico, que para eles é uma novidade. Então a melhor forma de evoluí-los é desempenhando atividades físicas, como esportes, por exemplo. Então tem regras para fazer essa evolução, que é bem interessante. Outra coisa que tem, né, aqui na terceira página, você tem uma licença aberta. Tá? Com tanto rolo acontecendo no mundo de RPG por causa de licenças, todo o meu material ele é disponibilizado com licença aberta. Você pode fazer, criar, vender coisas feitas para ele, compatíveis para ele, sem problema. Só que agora daqui para frente todos os meus materiais vão trazer expressamente uma licença aberta. Essa é uma página só. Então basicamente é que eu estou falando que você pode criar qualquer jogo utilizando essas regras ou parte das regras. Você pode fazer jogos completos ou suplementos, desde que você deixe claro que é o seu material, que não tem relação com a minha TLHP editora. Pode inclusive seguir algumas regras para citar textualmente o material básico, e não precisa pagar nada para mim, e essa licença é irrevogável, e que licenças posteriores nunca irão invalidar essa aqui. É isso, gente. Eu acho que é importante agora começar. Logicamente esse é um jogo que vai ter pouca abrangência, mas a minha parte eu estou tentando fazer ela da melhor forma possível, e essa licença aberta do T-Monsters Go, ela é importante nesse sentido, né? Não é só as grandes editoras que tem que se posicionar, mas as pequenas também. Mas todos os meus jogos são de licença aberta. Quer fazer um suplemento para a Jornada Espacial e vender e não me paga nada? Tá liberado, tá bom? Só não pode deixar subentendido que seria um lançamento da TLHP editora e essas coisas, mas tá explicado aqui. Basicamente, gente, essa licença vai ser a minha licença comum que eu vou adaptar para todos os jogos, tá? Então fica aqui a licença. E é isso, né? Como eu falei, essa capa aqui é muito legal, ela é do Wanderson, fez um trabalho fantástico. Ele tem ilustrações minhas, tem muita coisa de domínio público e tem muitas ilustrações da Fernanda, como essa aqui, a Fernanda Bianchini, que é uma das ADMs, né, junto comigo, nós somos em 2 lá, e que é uma artista fantástica, seja na arte digital, como essa daqui, seja na arte analógica, de lápis de cor e caneta, que tem uma que eu acho fantástica, que acho que é logo aqui. Olha só isso, é muito legal isso. Então tá um livro bem bonito, eu vou ter que fazer alguns ajustes, né, na versão impressa, né, vou ter que jogar o jogo, as páginas que estão com a imagem mais para um lado ou para o outro, vou ter que centralizar um pouquinho, né? Que eu não gostaria, eu gostei dela assim, mas precisa fazer alguns ajustes para a versão física. Por isso que a versão física vai sair só na sexta-feira que vem, tá? Na sexta-feira que vem, na Wiclap, vai estar disponível, e a versão física, gente, vai ser só o preço de confecção e envio da Wiclap, tá? Se eu não me engano, eu tenho um mínimo que eu preciso cobrar, eu acho que é R$1, alguma coisa assim, né? Porque não dá para lançar sem cobrar nada, mas vai ser o mínimo que a plataforma aceita, que é coisa de R$1, R$2, não sei,
né? E é isso, né? Por que esse lançamento é importante? Porque isso foi antes, basicamente, de começar a minha produção, né? Foi um dos primeiros jogos que eu montei. E ele foi uma forma de eu falar, cara, se eu não tenho condições de fazer algo como esse algo está sendo feito, eu vou tentar criar condições para fazer esse algo do meu jeito, dentro das minhas possibilidades. Foi um jogo que deixou claro que isso para mim é algo muito divertido e que para mim isso me basta. Então isso que me levou, por exemplo, a fazer miniaturas de papel, que me levou a fazer cenários, que me levou a voltar a desenhar. Eu estava muitos anos sem desenhar, eu voltei a desenhar, né, porque eu via as ilustrações dos livros e aí eu queria contratar os artistas, não tinha como. Eu falei, cara, eu vou ilustrar meus livros. Então tem vários materiais meus que tem ilustrações minhas por conta desse jogo. Então o The Monsters Go na minha vida ele foi quase que um abrir de olhos de que muitas vezes a gente quer uma certa situação ideal, essa situação ideal ela não se apresenta, mas a gente pode achar ruim, a gente deve achar ruim, a gente não precisa se conformar com tudo, mas que enquanto a gente está trabalhando para que essa situação ideal chegue, a gente não precisa sempre ficar nessa espera, a gente pode fazer algo mesmo no processo de luta, sabe? E o The Monsters Go, ele foi uma forma muito concreta. E eu falo que esse jogo teve uma trajetória muito curiosa por causa disso, né? A primeira edição, gente, ela nunca saiu do Word, né? Ele era um documento do Word, como eu falei, assim, com errinhos, nossa, assim, grotescos de diagramação no Word, né? E mesmo assim, ele conseguiu juntar um pessoal bem interessado no jogo, em expandir o jogo. Então, também para mim mostrou isso, né? Muitas vezes, quando a gente faz algo com muita vontade e gosto, isso parece que se esparrama pro material e as pessoas percebem isso, né? Porque eu acho que o pessoal percebia que esse jogo era importante pro criador, né? Isso faz muita diferença para uma comunidade, né? Que se reúne em volta de um jogo, que fala, pô, o criador ele realmente curte isso daqui, dá pra ver isso em cada página desse Word que o meu filho de 6 anos conseguiria fazer melhor. É isso então, gente. Por enquanto não está à venda, tá? Ele está na comunidade do The Monsters Go, gratuitamente, ir lá, e no meu Apoia-se, tá? Então, quem quiser ter acesso a esse material, por enquanto, ou entra no meu Apoia-se, ou entra na comunidade do The Monsters Go. A partir da sexta-feira que vem vai estar disponível à venda a versão física, tá? A versão digital em PDF ainda vai ficar esse mês inteiro restrita para esses dois públicos e no mês que vem ela entra na lojinha, tá bom? A gente se vê, um abraço.